E aí pessoal, beleza? E aí como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Eu tô me recuperando. Alguns vídeos atrás eu tinha comentado de fazer que teria que fazer uma cirurgia, né? E no fim foi adiada ou foi resolvido o problema e eu não ia precisar fazer, né? Tinha ficado muito feliz, tanto que aquele vídeo tava até radiante, né? Porque não ia precisar fazer cirurgia e tal. Achei que meu problema tinha sido resolvido. Só que eu acho que foi no mesmo mês. Acho que foi no mesmo mês. Ou algumas semanas depois o problema voltou e aí eu fiquei preocupado porque eu achei que tinha resolvido o problema e no fim não resolveu foi nada, né? Resolveu uma parte, mas não tinha resolvido por completo, né? Fui no médico de novo e ela falou assim que só a cirurgia podia resolver o meu problema, né? Aí eu fiquei apavorado, né? Como todo ser humano quando recebe a notícia de tem que fazer uma cirurgia, eu fiquei preocupado. Fiquei com muito medo porque não pela cirurgia em si, porque eu tinha plena consciência que ia dar tudo certo, né? Tinha muita fé, né, no processo e confiava na médica também. O problema é que eu tenho uma fobia muito particular que batia exatamente com a cirurgia, né? Se não tivesse problema, se minha fobia não envolvesse o lance da cirurgia, eu ficaria de boa, né? Tipo, só mais um, igual arrancar dente. Eu não tenho problema com agulha, com sangue, com médico. Tem pessoas que tem, minha mãe tinha, né? Ela chegava no médico, a pressão dela subia, ela ficava com medo. Mas eu não tenho esses problemas, né? Menos mal, né? Um problema a menos. Dei uma pausa, né? Dei uma pausa nos vídeos, porque eu pensei, em um mês resolve isso, né? Só que levou bem mais que um mês, né? Levou praticamente 2 meses, só que eu não tinha cabeça pra fazer vídeo, sabe? Eu tava tão preocupado, pra vocês terem uma ideia, eu tinha que fazer o jejum de 8 horas, né? Não podia comer nem beber nada. E pra mim isso já era um desafio, porque ficar sem comer pra mim é de boa, mas ficar sem beber alguma coisa pra mim é um desafio. E aí o que eu fazia? Eu praticava todo dia de manhã, quando eu acordava. Quando eu acordava, tipo assim, é como se eu já preparasse meu cérebro pra no outro dia eu falar, a cirurgia é amanhã. Então eu acordava e ficava tipo 4, 5 horas sem comer nem beber nada. Eu já estava praticando o jejum. Depois ficava com a fome de leão. Só que também não estava comendo muito porque vocês vão entender no futuro por quê. Antes de continuar, ó, dá uma olhada aqui ó, na camiseta top que eu comprei do meu verme maldito. Dá um liga. Ó, Vegetão. E tem que olhar pra câmera, né? Mas e aí? Continuando. Tava falando da cirurgia e tudo mais, né? E aí no vídeo anterior eu falei, teve pessoas que vieram me cobrar, né? Ah, mas você falou o vídeo todo que tava doente, mas não falou o que você tinha, e eu fiquei curioso. E eu não ia contar porque era uma coisa muito pessoal e eu ainda tava no meio do processo, e, né? E não tinha cabeça pra falar disso. Porque as pessoas iam vir me perguntar, mas nesse vídeo eu quero contar. Antes de continuar, eu peço que já deixa o like, já curta esse vídeo, compartilha com seus amigos, com alguém que tá passando por um problema muito delicado e não consegue contar para os amigos. Quem sabe ele pode se identificar com o que eu tô falando aqui, ele pode até melhorar as relações com as pessoas, porque eu vou falar para vocês, tinha muita dificuldade, né, de me abrir, de falar com as pessoas, de contar coisas muito pessoais minhas. Depois desse processo todo, eu já melhorei muita coisa na minha vida. Eu descobri quem são meus amigos, quem não faz parte da minha vida. Descobri quem são as pessoas que só querem saber da minha vida, mas não estão nem aí pra me ajudar. Ou não tem nenhum interesse, mas querem saber. Pergunta se tá bem, mas não tá interessado em saber se você, no dia que você tá ruim. Teve dias que eu não tava bem. Aí a pessoa, mas é importante que... Ah, você não pode não estar bem, mas tem pessoas piores que você, né? O que isso vai me ajudar? Se tem pessoas piores que eu, né? Uma pena que elas estão piores que eu, mas não vai ajudar nada. Pra não ter que ouvir essas frases prontas que eu até não falava do meu problema, né? Outra coisa também, eu queria ter feito esse vídeo logo depois que eu fiz a cirurgia, sabe? Eu sabia que o pós-operatório ia ser difícil. Mano, é difícil pra caramba, mano. Foi difícil. Eu não conseguia ficar nem de pé, mano. Assim, eu ficava de pé, mas sentia muita dor no pós-operatório. Então o que eu fiz? Eu não conseguia gravar, porque eu teria que ficar pelo menos, sei lá, 40 minutos de pé. E incomodava. Uma dor, não chegava a ser insuportável, mas é uma dorzinha chata, sabe? É como uma enxaqueca, só que em outro lugar. E eu queria ter feito o vídeo uma semana depois, né? Aí passou uma semana e aí eu não consegui. Aí já não era mais pela dor. Aí já era mais pela falta de prática, né? Também pelo assunto, né? Porque aí eu começava a gravar e aí o negócio não ia fluindo, sabe? Aí o que eu fiz? Passou uma semana eu não conseguia fazer pela dor. Na segunda semana eu não conseguia fazer porque eu não conseguia nem falar. Na terceira semana, eu não sei se nós já estamos na terceira ou na quarta semana depois da cirurgia. Eu sei que eu operei dia 29. Hoje é dia 25. Na quarta semana, né? Pois é.
tentei, mas não rolou. Tá rolando agora, que bom, né? Quem me segue nas redes sociais, né, no Facebook, pode ter visto que, já que eu não tava conseguindo fazer o vídeo, então eu peguei e fiz uma postagem. Que foi uma postagem que eu falei do problema, mas eu não vou falar pra vocês que eu planejei fazer aquele post. O curioso é que foi assim, porque como eu emagreci muito, perdi muitos quilos, perdi uns 10, 12 quilos, sei lá, nesse processo todo. Eu pensei assim, tô de bobeira aqui, vou experimentar algumas roupas que antes não entravam, né? Eu comprei as roupas, mas eu tinha esperança que elas fossem servir, porque eu não cheguei a provar elas, né? Fui experimentando uns shorts, o short entrou, e aí eu vesti uma roupa, vesti uma calça, aí vesti uma blusinha, e aí foi ficando legal, né? Aí eu falei assim, aí o que eu fiz? Aí passou um pouquinho, eu vi que eu já tava pegando os vestidos e experimentando pra ver como que ficava. E aí foi ficando legal, sabe? Tava gostando de me ver no espelho. Aí, conclusão, eu falei assim, vou pegar a peruca. Peguei, coloquei a peruca, falei, agora tem que fazer uma maquiagem. Peguei, fiz uma maquiagem bem basicona. Falei, só pra registrar um momento, né? Peguei, fiz a maquiagem, tirei algumas fotos. E aí na segunda-feira eu falei assim, vou postar e vou comentar sobre isso, né? Sobre eu ter emagrecido, sobre as roupas não tá entrando e tal. Mas eu pensei, se eu falar que eu emagreci do nada, fica meio fora de contexto, porque as pessoas vão falar assim, mas por que você emagreceu? Eu falei, quer saber? Eu vou contar logo o que aconteceu, porque pelo menos eu consigo trabalhar isso dentro de mim, de poder falar, né? E aí eu pude escolher melhor as palavras, né? E aí naquele processo de postar, eu consegui trabalhar a forma de poder falar no vídeo, porque eu não tava conseguindo falar, mas eu tava conseguindo escrever. E aí o texto no Facebook ajudou bastante, porque muitas pessoas, as pessoas pelo menos que me seguem, né, no Facebook, elas puderam ver que eu tava passando por um problema bem grande e eu não conseguia falar até aquele momento. Mas finalmente eu vou falar pra vocês o que aconteceu. Porque esse é o intuito do vídeo, e não só porque eu quero contar o que aconteceu, eu também quero ajudar pessoas com o meu depoimento a superarem isso, a verem que é um problema muito difícil, mas que você não tá sozinho, entendeu? Assim que você abre a boca e você consegue falar, você percebe que você não tá sozinho, que tem pessoas à sua volta que vão querer te ajudar. Elas vão se oferecer para te ajudar. Isso que é o mais legal. Eu não consegui contar, parece até que eu tô fazendo suspense, mas não é suspense. Vou falar para vocês assim, eu não consegui contar antes porque eu já sofria de preconceito pelo fato de eu me montar. Não é assim aquele preconceito, nossa, não. É que há muito tempo, hoje em dia eu não sofro mais preconceito. Não é que eu não sofro mais, é que hoje em dia eu não ligo. Hoje em dia eu tenho maturidade para lidar com esse sentimento de rejeição das pessoas. Eu entendo que o problema muitas vezes nem é meu. Eu acho que não é meu, né? O preconceito das pessoas não são comigo, é com elas mesmas. Mas no começo eu tinha preconceito comigo mesmo. Eu não me aceitava. E aí quando vinham os comentários só bombardeando na minha vida, aí que piorava ainda mais, né? Porque correspondia àquela rejeição que eu sentia por mim mesmo. Com o tempo, né, eu fiz muita terapia, mas eu não vou falar pra vocês que eu fiz a terapia pra me aceitar nesse lado crossdresser, porque eu tinha muita rejeição por parte da família, né, minha mãe, meu pai. Meu pai era porque, eu até tenho um vídeo, acho que o vídeo anterior, né, que eu falo sobre perdão, a rejeição do meu pai já era pela minha pessoa mesmo, não era nem pelo fato de eu me montar, porque ele nem nunca viu. Pode ter visto eu andando aqui em casa, mas a gente nunca conversou a respeito, e nem vai ter essa conversa, né, porque assim, o cérebro dele não tá mais nessa condição, né. Eu posso até conversar com ele, explicar um monte de coisa, passar uma hora depois, ele já esqueceu. Do que eu tava falando? De sofrer preconceito e tal, né? E aí, isso aí acabava rebatendo com a rejeição que eu já sentia por mim mesmo. Porque, vou falar pra vocês, quando eu comecei a me montar, eu gostava de me montar, gostava do resultado que eu via no espelho, mas ao mesmo tempo eu achava aquilo muito errado. Porque eu falava, não parece muito certo fazer isso aqui, né? O homem vestir com roupa de mulher. E aí eu gostava de mulher também, gostava não, né? Eu gosto até hoje. Mas era confuso na minha cabeça, porque eu achava assim, como vai ser a mulher que vai gostar de mim, sendo que eu me monto de mulher? E aí eu ouvia depoimentos de amigas falando, se você se monta de mulher, mulher nenhuma vai querer ficar com você, você tá fadada a ter que ficar com homem. Eu falava, putz, mano. Aí eu pensava assim, eu vou contar. E aí as pessoas vão ligar uma coisa a outra, e aí vai ficar me crucificando mais ainda. Isso na minha cabeça, né? E no fim não teve nada a ver. Mas não teve nada a ver, por quê? Porque eu já tava com a cabeça boa já, né? Boa entre aspas. Né? É bem forte o que eu vou falar. Hoje em dia eu já consigo falar com mais tranquilidade, com mais calma, mas há mais ou menos um ano atrás, um pouco mais de um ano, né, que foi em setembro do ano passado, eu sofri um abuso sexual. E eu vou falar pra vocês, nem montado eu tava, né? Era um dia comum, né? Eu tinha voltado do trabalho, né? Isso acho que esse dia foi numa sexta-feira. Foi numa sexta-feira, porque eu lembro assim que até pra contar é meio difícil. Eu achei que ia ser mais fácil. É porque eu fiquei treinando, né, antes de fazer o vídeo, e aí eu falava de boa, falando no espelho, assim, assado, não sei o quê.
Mas falar pra câmera é porque eu já imagino vocês assistindo isso. Vamos continuar. Vindo do trabalho, né? E aí no caminho tinha um barzinho, né? Que é próximo de casa. E aí, sexta-feira, aí chega lá, tinha uns colegas lá na porta do barzinho, né? Vocês pensam, mas é boteco, você fica indo em boteco, não sei o quê. Não era boteco. Tinha uns colegas lá e aí ele me viu chegando e falou assim: Ei, David, você quer beber uma cerveja aí? Eu falei assim: ó, cerveja eu não quero, mas se quiser me pagar uma batida, aí eu vou querer. Meu sobrinho gritando lá no fundo. E aí fui lá, né? A gente ficou conversando e tinha o quê? Tinha só um colega que era conhecido meu. Aí tinha outras 2 pessoas lá e a pessoa envolvida tava lá também, né? E aí a gente ficou conversando, bebendo, e eu não bebi muito. Na verdade nem precisei de muito, né? Porque eu fiquei a tarde toda no trabalho. Na pauleira que é, porque eu trabalhava em gráfica, né? Não comia a tarde toda. Aí o pessoal já começou a ficar de folga, cada um começou a tomar seu rumo. Eu falei assim, então eu vou pra minha casa também, né? E aí no caminho, aí uma dessas pessoas, né? Pessoa que participou da situação, e aí ele falou assim, deixa que eu te acompanho até em casa e tal. Eu falei, tá bom, né? Tô perto de casa, né? Nunca imaginei que pudesse acontecer alguma coisa do barzinho até a minha casa, né? No caminho pra casa, a pessoa já começou a dar indícios, né? Ter um interesse maior comigo. Só que eu não tava interessado, né? Eu só queria ir pra minha casa, tomar meu banho, descansar, porque eu sabia que eu ia ter que trabalhar no outro dia, né? Era sábado, né? Por isso que eu lembro que era sexta-feira. Eu falei, caramba, né? Bebi, amanhã eu vou acordar zoado, mas ainda na minha cabeça eu pensava assim, ainda bem que é só 4 horinhas só, né? Vai passar... Vou ficar com dor de cabeça e tudo, mas pelo menos é pouco tempo, né? Agora é o cara do tempero que tá passando lá na rua. É o carrinho do tempero. Né, no caminho o cara já demonstrava interesse de ficar comigo e eu falava pra ele, assim, olha, eu só quero ir pra minha casa, mano. Não quero fazer nada não. Aí ele insistiu bastante. E aí ficava passando a mão em mim e eu tirando a mão dele. E ele fala, não, mas eu sempre quis ficar com você. Eu falei assim, então, mas eu não tô afim, mano. Só que aí chegou um determinado ponto do caminho que aí ele não quis mais saber se eu queria ou não. Ele simplesmente decidiu que ele queria. E aí foi onde acabou acontecendo. Ele decidiu, e como ele era mais forte que eu, e eu ainda tava, né, com o corpo, né, sem reflexo, não tinha muito o que fazer. Aconteceu. Contra minha total vontade. E eu não vou falar pra vocês assim que eu não fiz nada. Não, eu fiz. Só que assim, eu fiz onde eu achava que conseguia resolver na conversa, né? Porque eu implorava pra pessoa parar, né? Eu dizia que eu não queria, eu pedi várias vezes pra ele parar, que eu não queria aquilo, mas ele não quis saber não, ele só estava interessado no prazer dele. E eu implorava pra ele parar. Alguns de vocês podem até me perguntar, mas por que você não gritou? Por que você não pediu ajuda? Alguém poderia ter ajudado. Alguém provavelmente poderia ter ajudado, mas na minha cabeça eu achava assim que... Não é que eu achava, eu já tava com vergonha do que eu tava passando. Tava com medo e com vergonha, mas eu pensava assim, se alguém me pegar numa situação dessa, eu vou ficar com mais vergonha ainda. Isso lá, né, eu tava pensando. Hoje em dia eu já mudei minha crença sobre isso. Eu sabia que se eu gritasse, pedisse socorro, embora a rua tava deserta, ia aparecer alguém. Ou de repente o cara sairia correndo, ou sei lá se ele poderia me bater. Eu fiquei com medo até dele me bater, sabe? Essa foi a minha maior preocupação, porque eu falei assim, de repente eu chamo alguém, ele fala assim, você atrapalhou tudo e me batesse, me machucasse. Aí eu fiquei com medo dele, mais medo ainda, e acabei tentando resolver eu por mim mesmo, só que eu não consegui resolver, e quando acabou, aí ele foi embora e me largou lá. Aí eu fiquei pensando, né, na hora, eu fiquei arrasado, eu fiquei destruído, sabe? Lá no chão, pensando, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu dei a entender alguma coisa? Será que lá durante a bebida lá, será que enquanto eu conversava com os caras eu dei alguma coisa a entender? Será que eu me insinuei e eu não percebi? E aí eu fiquei olhando aquele filme passando na minha frente e falei, não, eu não fiz nada disso, né? Eu tava até de calça jeans, eu tava de tênis, eu tava de blusa, eu não fiz nada. Por que isso aconteceu? Era isso que eu perguntava, né? Me perguntava na ocasião. Aí eu comecei a chorar, lógico, né? Você já tá meio alcoolizado. Passa por uma situação dessa, comecei a chorar. Me sinto até aliviado de falar isso. Mas eu sinto que meu corpo tá tremendo. Estranho, né? Eu fiquei pensando nisso, e aí fui pra casa, né, tomei meu banho, fui dormir bem triste, sabe, porque a minha noite terminou de um jeito bem único, porque eu nunca tinha passado por isso. E aí eu fiquei uns bons 3 meses aí me culpando, achando que a culpa era minha, até porque durante o ato, né, o cara dizia assim, eu sempre quis ficar com você, e por que você me rejeita? E eu falava pra ele, mas eu não tô te rejeitando, eu só não quero fazer, nem com você, nem com ninguém, eu não tô afim de fazer, não é porque é você.
E aí ele não se deu por satisfeito, não. É como eu falei, ele continuou porque ele queria. E ele ainda mandou fazer mais coisa que eu ainda não fiz, né? Ele mandava eu pegar, mandava eu chupar. Isso aí, nada disso eu fiz. Porque, mano, eu não queria fazer porra nenhuma. Pra você ter ideia, quando ele me agarrou, né? Quando ele decidiu o que ele queria, com uma mão só ele segurou meus 2 braços. Com a outra mão ele tirou minha roupa. Você vê o nível que o cara tava. Porque eu tava alcoolizado, mas ele não tava. E eu ficava pensando naquilo, né? Falei assim, será que eu tava rejeitando ele? Será que eu dei a entender que eu queria alguma coisa? Ele me pegou. Bom, eu acho que é isso, né? Ele dizia que ele gostava de pessoas como eu, pelo fato de eu me montar. Porque eu sou assumido. É mais fácil contar na mão quem é que não sabe. Que eu me monto, eu saio na rua montado, né? Vou pros rolezinhos, mas nunca fui sozinho. Só que nessa ocasião eu tava sozinho. Não tava montado, então eu achei que tava tudo bem. Tava tranquilo, né? Porque assim, se eu tivesse montado, jamais eu ia aceitar que um desconhecido me levasse até em casa. E aí também eu não contei pras pessoas porque eu já ouvi colegas dizendo assim, você se veste de mulher, então é normal. Assim, como assim é normal? Como é normal? Tipo assim, quer dizer então que eu me visto de mulher, então mulher tá liberado, né? Abusar de mulher, então tá liberado. Nada a ver o que você tá falando. Nada a ver as pessoas que pensam dessa forma. Eu só quero terminar de contar isso pra terminar o vídeo, até trocar ideia com alguém que, se você que tá assistindo passou por isso, né? E você acha que a culpa é sua, né? Eu fiquei 3 meses pensando que a culpa era minha. Na época, ainda bem que eu fazia terapia e a psicóloga me ajudou bastante, né? Ela me chamava Carol, né? Carol Laroque. É bom falar o sobrenome porque tem tantas Carol por aí. E ela me ajudou bastante porque ela me abriu os olhos. Por mais que ela falasse assim, a culpa não foi sua, você não teve nada a ver com isso, né? A pessoa que é um monstro, a pessoa que não tem caráter. No começo eu ouvia, né? Eu gostava de ouvir aquilo, mas eu ainda me sentia culpado. Tipo assim, eu tava querendo entender a mente do cidadão que fez isso. Eu falei, não, deve ter alguma explicação. Eu achava que eu devia ter feito alguma coisa e não tava reconhecendo. Eu falei, deixa eu achar onde tá o problema pra mim não fazer mais, né? Só que eu nunca achei. E aí depois de um tempo, né, eu acabei aceitando a ideia que realmente eu não tive culpa. Eu não tive participação nessa atrocidade. Eu não dei a entender nada, eu não passei ideia nenhuma. Eu não tava afim de nada mesmo. Tô gravando. Oi? Tô gravando. Ok. Depois você vê, Alice. Tá bom? Então, mas agora não dá pra passar. Agora o tio tá ocupado. Depois o tio dá. Depois o tio passa, tá bom? Tá bom? Vem cá. Vem cá pra você aparecer no vídeo também. Vem cá. Alice. Ah, moleque. Oi! Ponto. Ponto? Tchau! Ponto? Sim. Agora dá licença pro tio terminar. Ok. Tá bom? Depois você vê o videozinho. Deixa o celular aí. Se você quiser. Oi. Você quer isso aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver se esse aqui é o quê. Esse aqui não, pera aí. Deixa eu ver esse aqui. Qual é esse aqui? Outro? Tchau. Tchau. Continuando de onde nós paramos. A Carol me ajudou bastante a descobrir que eu não era o culpado. E é isso que eu quero dizer pra você que passou por isso. Você não é o culpado disso. Você não teve culpa de nada. Você não insinuou nada. Você não é... Você é a vítima. Você infelizmente passou por esse processo doloroso. E aí, então, né, agora pra finalizar. O rapaz me machucou. Acabou acontecendo outras situações que acabou desencadeando. Ele criou um problema e desse problema acabou desencadeando outro. Eu só fui no médico meses depois, e aí com o diagnóstico eu acabei vendo que precisava começar um tratamento médico e tal, e esse problema começou em dezembro. Mas aí eu comecei o tratamento, porque até então eu não conseguia nem ir no médico, né? Mas quando eu fui, aí o médico passou o tratamento, e eu comecei a fazer e tudo mais. Só que aí com o tempo, até o tratamento começar a fazer efeito, ele demorou um pouco ainda, né? Foi onde começou a pandemia, e aí a nossa vida virou do avesso. Então vamos dizer assim que minha vida parou de funcionar em janeiro desse ano. E aí ela só foi normalizar agora em outubro. Então pensa, foram 10 meses de dor de cabeça. E eu passei muito perrengue, muito. E muitas vezes eu me sentia sozinho, porque como é que eu ia contar isso pra alguém? Como é que eu ia contar que eu passei por um abuso, que tava fazendo um tratamento médico, que não podia me relacionar com ninguém,
alguém. Pelo fato de eu me montar também, eu perdi interesse de tudo. Eu perdi interesse de comer, eu perdi interesse de me montar. Tanto que nos vídeos anteriores vocês vão perceber, é nítido, né? Aqui a barbona. A barbona não tem mais. Aquela barba só nasceu porque eu fiquei desleixado de tudo, né? Aquela barba foi crescendo. Eu só cortava o cabelo porque me incomodava o cabelo muito grandão, sabe? Mas a barba foi crescendo. Só deixei crescer porque eu também não tava me montando mais, perdi interesse, né? Essa é a situação que eu queria ter contado há muito tempo atrás. Muito tempo não, né? Só depois da cirurgia. Antes da cirurgia eu não conseguia contar. Não, e aí depois que passou, né? Quando eu postei a foto no hospital, muita gente me perguntou o que aconteceu, né? Por que de uma hora pra outra você foi parar no hospital, né? Para as pessoas que não estavam a par da situação, foi de uma hora para outra. Mas para mim não. Para mim era um alívio de um pesadelo que já estava há mais de meses. Mais de quanto? 10 meses. Não era um pesadelo de mais de 10 meses, porque no começo era um tratamento que estava dando resultado e tal. Nossa, agora um monte de carro resolveu passar. Carro, moto, só falta um helicóptero agora. Né, tava dando resultado, mas aí depois acabou se agravando, né? E aí a médica falou assim, olha, só cirurgia para resolver. Então agora vocês conseguem perceber aonde tava o problema. E aí esse vídeo é mais para dar boas-vindas, né? Boas-vindas para mim mesmo de volta, né? De volta ao YouTube. E de volta a falar com vocês também, né? Que faz tempo que a gente não conversa, faz tempo que eu não tinha essa vontade de interagir. Mas é porque assim, eu poderia falar de outras coisas? Poderia. Mas é que eu queria voltar falando o que aconteceu, né? Pode ser que eu faça um outro vídeo contando como foi minha experiência no hospital, como foi o processo cirúrgico não, porque eu estava desacordado. Graças a Deus, porque eu não queria nem ficar acordado. Eu poderia ter falado de outras coisas, mas eu quis começar novamente, né? Recomeçar os vídeos falando sobre essa situação, para também poder ajudar as pessoas que passaram por isso. E aí, se vocês quiserem que eu fale sobre algum tema específico, vocês falem aí nos comentários. Comentem aí também, né? Se algum de vocês, se de repente você passou por isso. Eu sei que é difícil, eu não sei se você vai querer falar isso nos comentários. Mas se quiser mandar isso no meu particular, no meu PV, me adiciona lá no Facebook, me manda um Messenger. Se vocês gostaram desse vídeo, peço que vocês curtam ele, compartilhem com seus amigos, compartilhem em todas as suas redes sociais. Agradeço a todos os meus amigos que participaram, né, do meu processo, tanto de antes da cirurgia como pós, né? Teve muitos amigos que participaram, que me ajudaram bastante. Sou muito grato a todos vocês. E obrigado pelo acesso e tchau!